Olá, aqui quem fala com você é o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje eu convido você a participar, mais uma vez, da nossa série de estudos para os nossos dias, cujo tema maior é o culto solene. Este estudo faz parte do material didático da primeira igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba para as salas de adulto, jovens e adolescentes para o dia 18 de abril de 2021. Este é o nosso quinto estudo. Quinto estudo deste novo período de quarentena, onde nós fomos obrigados a utilizar os meios digitais como a única forma de trabalharmos para edificar o povo de Deus através dos ensinos bíblicos. E como nosso subtema de hoje, nós iremos tratar acerca da oração na igreja. E para começarmos, como nosso ponto de partida, é bom que nós nos perguntemos: o que é oração? Como é que você responderia esta pergunta? Pensou? Pois bem, nós que somos presbiterianos ou presbiterianas, podemos recorrer aos nossos símbolos de fé, os nossos padrões de fé, para tentar responder a esta pergunta: o que é oração? E o Catecismo Maior do Westminster nos apresenta uma proposta de definição muito importante, muito rica. Na pergunta de número 178, que traz a seguinte redação: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com auxílio do seu Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. É um texto bem completo. Vamos observá-lo um pouco mais detidamente. Veja a definição. O que é oração? Ora, oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, ou seja, é o nosso compartilhamento do nosso interior ao nosso Deus. É quando nós apresentamos a Ele os nossos desejos, aquilo que mais ninguém pode até saber, mas que pertence ao nosso coração, nós apresentamos isso a Ele. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso em nome de Cristo e com auxílio do seu Espírito Santo, ou seja, nós oramos a Deus, ao Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Ou seja, apenas o cristão ou a cristã pode de fato fazer uma oração aceitável a Deus, porque apenas o cristão ou a cristã possui a Jesus Cristo como seu mediador, porque nenhum homem e nenhuma mulher pode apresentar-se a Deus a fim de ser escutado por ele. E nós fazemos esta oração não apenas por meio de Cristo, mas auxiliados também pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É ele que, por sua graça, nos dá disposição para orar e desperta o nosso espírito para a oração. E qual o conteúdo da oração? O conteúdo da oração possui certa diversidade. Primeiro, nós oramos conscientes dos nossos pecados. Então, é parte constitutiva da oração, faz parte da constituição de uma oração pedir perdão pelos nossos pecados, confidenciar a Deus que temos quebrado a sua lei. E também faz parte da oração um grato reconhecimento das misericórdias de Deus, de tudo aquilo que Deus nos concedeu, nos concede e nos concederá. E também por tudo aquilo que Deus não nos concedeu, não nos concede e também não nos concederá pelas suas compaixões e misericórdias. Ou seja, a oração ela possui essas três partes, digamos assim. Aqui não está um modelo de oração, mas está exemplificando nessa definição proposta pelo Catecismo Maior, uma proposta de definição, o conteúdo e como ela deve ser feita. Agora nós vamos avançar um pouco mais
tratando do que estamos chamando de duas modalidades de orações, isto apenas para fins didáticos, pedagógicos. Você não verá isso em outros tratados, né? Isso é a maneira de abordar esse tema para que nós possamos crescer em Cristo acerca deste assunto. Então nós vamos chamar de modalidade orações particulares. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo incentivou, estimulou para que nós venhamos a fazer as nossas orações devocionais. Está em Mateus, no capítulo 6, verso 6, o seguinte texto: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Este é um texto que é orientativo acerca das orações devocionais que fazemos a Deus. Mas o nosso Senhor não nos ensinou apenas este tipo de modalidade de oração, a oração particular. Existe também uma outra modalidade que nós estamos chamando de orações públicas. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 41 a 42, onde Jesus Cristo ora assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, este tipo de oração contempla pelo menos dois auditórios, né? O primeiro, o auditório que deve ser o principal, aquele que é o alvo das nossas orações, Deus. Mas também existe um outro auditório que é contemplado, a saber, aqueles que estão ao nosso redor, que estão testemunhando a nossa oração e, por assim dizer, também participando dela. Porque perceba que estas pessoas habitam a fala de Cristo na sua oração ao Pai. E nós vamos nos deter hoje mais nesta segunda modalidade de orações públicas. Para explorarmos mais um pouco esse tema, eu trago aqui um artigo de D.A. Carson, um grande teólogo da nossa contemporaneidade, isto é, um teólogo que está vivo hoje, ainda produzindo, atuante, publicou inúmeros livros sobre inúmeros assuntos, e ele trará algumas reflexões para nós acerca de orações públicas, tratando inclusive desse texto em João capítulo 11 que eu acabei de ler. Ele inicia a sua fala assim: a questão é que, embora a oração pública seja dirigida a Deus, ela é dirigida a Deus enquanto outros a ouvem. Ou seja, não apenas Deus está contemplado na oração, embora ele seja o alvo principal, mas há um auditório secundário que também está no horizonte de Cristo, quando está orando, na sua oração pública, e também deve estar nos nossos horizontes, quando nós formos colocados em situações em que devemos orar publicamente. Certamente, continua Carson, certamente se aquele que está orando está mais preocupado em impressionar esses ouvintes humanos do que em orar a Deus, então a hipocrisia total prevalece. É por isso que Jesus condena tão veementemente grande parte da oração pública de seus dias e insiste na primazia da oração privada, particular, devocional, que é aquele texto que diz: tu, quando for orares, entra no teu quarto e ora em secreto ao teu Pai. Mas isso não significa que não haja lugar para oração pública. Ou seja, é claro que existe sim um risco de que a pessoa, esquecendo-se para quem está orando primordialmente, a Deus, possa tratar o seu auditório secundário como se fosse primário. Aí então, esta pessoa não estará orando mais a Deus, mas estará fazendo um teatro, agindo de uma forma hipócrita, como ele diz aqui, que era aquilo que os fariseus faziam na época de Cristo Jesus. Largas orações, mas as orações não objetivavam atingir a Deus, e sim aqueles que estavam ouvindo de maneira secundária, né? Isso é uma pena, mas infelizmente às vezes acontece, e aí é uma grande hipocrisia, uma oração que com certeza Deus não acolherá. Em resumo, a oração pública é uma oportunidade pedagógica, proporciona àquele que está orando uma oportunidade de instruir, encorajar ou edificar todos os que ouvem a oração. Ou seja, a oração, ela ensina,
É isso que Carson está falando. Todas as vezes que nós oramos publicamente, estamos distribuindo valores, conceitos. Por isso, a oração ela é pedagógica. E aí ele vai tratar de 2 tipos de igrejas em onde as orações públicas são feitas, ou 2 tipos de liturgias adotadas, né, nas igrejas. Nas igrejas litúrgicas, muitas das orações são bem elaboradas, mas para alguns ouvidos carecem de espontaneidade. O que Carson tem em mente por igrejas litúrgicas são igrejas onde existe uma liturgia preparada anteriormente, por vezes publicada até mesmo, e até distribuída aos membros com antecipação, com um momento anterior, a fim de que eles possam ter acesso à ordem do culto. Então essas igrejas, geralmente, pelo menos deveriam apresentar orações mais bem elaboradas, ou seja, pressupõe-se que uma igreja que é organizada culticamente, as pessoas que frequentam minimamente vão também ser organizadas culticamente nas suas orações. Então a ideia dele é que essas orações litúrgicas, elas carecem às vezes de espontaneidade, está se referindo às vezes a orações que são feitas de uma forma que pode ser melhorada. Nós vamos tratar disso daqui a alguns instantes, vamos apenas ver as apresentações. A segunda apresentação são nas igrejas não litúrgicas. Muitas das orações são tão previsíveis que dificilmente são mais espontâneas do que as orações escritas. E a maioria delas não são bem elaboradas. Então ele trata as orações espontâneas aqui, dizendo que elas acabam se tornando previsíveis, e o fato de serem espontâneas dificilmente dá a elas vantagem sobre as orações escritas, porque a maioria delas elas são formadas por clichês, repetições, frases de efeito que já foram ditas outras vezes. Podemos dar um exemplo. Quando convidados a orar, devemos tomar cuidado para que as nossas orações elas emanem, nós vamos tratar disso ainda hoje, emanem conceitos e valores bíblicos, de quem é Deus, conceitos escriturísticos. Mas se nós não formos cuidadosos, as orações que muitos fazem vão ficar limitados às expressões assim. Por exemplo, ó Deus, abençoe o culto. Ó Deus, abençoe o pregador. Ó Deus, abençoe a igreja. Isso não quer dizer que nem o culto, nem o pregador e nem a igreja não devam ser objetos de pedir a Deus que os abençoe. Não é isso. Mas às vezes não passa disso. Então a gente convida fulano, ciclano, beltrano para orar, e aí vira nesse tipo de clichê. Deus abençoe o pregador, Deus abençoe o culto, Deus abençoe a igreja. E fica esse tripé repetitivo, ou seja, não há nenhum tipo de acréscimo à igreja, não eleva a igreja, não ensina nada. Então, esta é a crítica que Carson está fazendo, mas Carson ele também toca em outros aspectos aqui. A resposta para ambas as situações, e aqui ele se refere a igrejas litúrgicas e não litúrgicas, é fornecer mais orações que sejam cuidadosas e recentemente preparadas, ou seja, ele está defendendo que as orações devam ser feitas de uma maneira cuidadosa e também recentemente preparadas, ou seja, deve ser uma oração que seja feita para a ocasião. Continue. Isso não significa necessariamente escrevê-los literalmente, embora isso possa ser uma boa coisa a se fazer, diz ele. No mínimo significa pensar com antecedência e com alguns detalhes para onde a oração está indo, preparando talvez algumas notas e memorizando-as. Portanto, Carson está aqui apoiando, aconselhando a pensarmos nas orações públicas de uma forma cuidadosa. Isto passa, talvez, por escrevê-las. Então, nós podemos escrever orações, como ele até sugere, que isso pode ser uma coisa boa. Não precisa necessariamente fazermos isso todas as vezes em que orarmos em público, mas orar em público pode ter orações escritas sem nenhum tipo de dificuldade. Mas podem ser feitas orações memorizadas, ou seja, se sei que estarei tendo que orar publicamente, eu
em vez de lançar mão de um texto escrito, eu posso memorizar o texto escrito em casa e depois dizê-lo, ou pelo menos tendo cuidado com os temas com quais eu vou tratar e sendo cuidadoso na maneira como eu vou tratar desses temas. Né? De qualquer forma, o preparo está sendo aconselhado aqui. Este é um texto muito bem construído de D.A. Carson, você encontrará ele neste site que está aí abaixo, vale a pena conferir depois o seu texto integral. Nós fizemos aqui apenas alguns recortes para preservar o pensamento das reflexões que acreditamos que são bem pertinentes para esse momento do nosso estudo. Agora ele toca nesta sua reflexão no mito da espontaneidade. É preciso desconstruir um mito muito, muito resistente na cultura evangélica, que é a espontaneidade como sinônimo de espiritualidade. Algumas pessoas acreditam que, por serem espontâneas, estão sendo espirituais. Isto é um grande mito, como nós vamos ver. Geralmente esse mito é alimentado por duas fontes. A primeira possui uma leitura mais histórico-social do evangelicalismo brasileiro. O que significa isso? Vamos ver no próximo slide. Há um sentimento de anti-intelectualidade no evangelicalismo brasileiro. Durante muitos anos, nas igrejas pentecostais tradicionais, houve uma resistência à teologia, ao estudo sério das Escrituras. Isto não é nada preconceituoso, é histórico. Há muitas igrejas pentecostais tradicionais, eu não vou citar nomes, mas existem grandes igrejas, e que elas, no seu início do século XX, foram resistentes à teologia, por exemplo. Via a teologia como algo não positivo. Algumas pessoas vindas do pentecostalismo dessa época trouxeram essa bagagem de um preconceito sem fundamento algum com a história presbiteriana e com a teologia reformada. E isso acabou por sedimentar-se no imaginário de alguns. Então, o que o texto está dizendo é que algumas pessoas oriundas de igrejas pentecostais tradicionais adentraram a igreja presbiteriana, adentraram o presbiterianismo de forma legítima, fazendo profissão de fé e tudo mais, mas não abandonaram alguns valores do pentecostalismo tradicional da época anterior ao nosso século XXI, por exemplo. Deve-se fazer um registro que muitas igrejas pentecostais tradicionais agora mudaram a sua visão e estão, inclusive, fomentando teologia pentecostal, estão incentivando. Não são muitas, não são tantas, mas não seria correto dizer que houve um abandono total por todo o tempo. Não, hoje nós vemos que grupos de pentecostais tradicionais ainda estão se voltando para a teologia, e isto sempre é muito bom. Mas a questão que se coloca aqui é que isto não é um movimento muito anterior, é um movimento recente, décadas passadas agora, década de 80, 90 para cá, na década do ano de 1990, na década de 80, 90, até o início do século XXI. Isso são estudos históricos que apontam. A questão é que, por muito tempo, houve no pentecostalismo esse anti-intelectualismo, e isto acabou atingindo alguns irmãos que acabaram entrando na nossa igreja e ainda, talvez de uma forma inconsciente, ainda fomentem, ainda cultuem esses tipos de valores. Né? Agora, a segunda fonte, que talvez seja o motivo do que as pessoas preferem espontaneidade do que o preparo, é a própria preguiça. Então, isso é pecado. Está lá em Provérbios capítulo 26, verso 16. Infelizmente, para alguns, a espiritualidade é colocada em terceiro ou quarto lugar, e preparar-se para uma oração não chega nem sequer a ser cogitado. Pena. Não há outra palavra para dizer. Alguém que pense que não se deve nem pensar em oração de uma forma organizada e respeitosa é objeto de pena, porque não é correta. Isso é uma espiritualidade muito rasa. Você tem que orar ou participar das orações na igreja, isso deve ser feito bem pensado. Preparar-se para orar no culto público, caso você seja solicitado ou solicitada pelo ministro, é um sinal de respeito e consideração. Primeiro, para com Deus, ao qual o seu objeto primordial na oração, e segundo, para com a igreja, que terá que te ouvir. Vamos agora avançar para
um ponto 2, que são as orações públicas na igreja, propriamente dito. Agora vamos olhar mais o modo operandi, como funciona. As orações públicas na igreja respeitam o princípio de inteligibilidade. O que é isso? Isto é, quem está presente na igreja precisa entender o que está sendo dito. Isso ocorre por 2 motivos. O primeiro motivo é que essa é uma determinação bíblica. Dentro do culto, as pessoas precisam entender o que está sendo dito. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 16. E, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois de tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Paulo está criticando aqui a liturgia dos irmãos da igreja de Corinto. Havia na igreja de Corinto alguns irmãos que achavam bonito falar em outros idiomas no culto solene, faziam orações, por exemplo, imagine determinada situação, nós estamos na igreja, alguém fará uma oração pública e essa pessoa começa a orar em francês. Nossa igreja não fala francês. Então, para que isto serve? Era mais ou menos uma situação parecida em Corinto. Alguns irmãos achavam bonito falar em outros idiomas, mas não tinha ninguém para traduzir. E Paulo então critica essas pessoas, dizendo: olha, o que adianta orar? Como alguém vai poder dizer amém se você agradece em francês ou italiano, sendo que o público não conhece nem francês ou italiano? O que isto vai ajudar a igreja? Nada. Então, a inteligibilidade ela é importante para o culto. Segundo motivo, nosso culto deve ser racional. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 12, verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a palavra racional aí é posta, é lógicos, vem de lógica, ou seja, o culto público, como culto racional, precisa possuir sua lógica e sua coerência. As orações fazem parte de nosso culto racional. Portanto, as orações que serão feitas no culto público precisam respeitar a atmosfera do próprio culto. Sendo que o nosso culto é racional, as nossas orações também precisam ser racionais. Você não vai fazer uma oração que seja incoerente, por exemplo. Quem vai tocar nesse assunto de uma forma bastante pontual, bastante enfática, é Charles Hodge, quando ele trata acerca de orações em sua teologia sistemática. A religião é um serviço aceitável, ou seja, um serviço racional, com a qual a ignorância é incompatível. A oração deve ser bem ordenada, de sorte que abarque todas as partes e tópicos próprios da oração na devida proporção. Isso evitará que ela seja divagante, difusa ou repetitiva. As orações devem ser breves. Extensão excessiva nesse serviço geralmente se deve não tanto à difusão, mas às inúteis repetições. Então, Hodge, nesse momento é o teólogo Charles Hodge, presbiteriano, norte-americano. Charles Hodge, ele toca alguns pontos que para nós são caríssimos, ou seja, a racionalidade da nossa oração. A oração não pode ser irracional ou feito de maneira incompatível com o que a Bíblia prescreve. Ela deve ser bem ordenada, deve ter sua coerência interna, sua devida proporção, deve ser breve, não deve ser cansativa. Ou seja, algumas maneiras como nós podemos organizar as nossas orações públicas. Isso é importante porque toca na nossa origem presbiteriana e este é o nosso terceiro tópico aí de hoje. Devemos olhar aqui, por exemplo, para a liturgia de João Calvino em Genebra. Nós devemos lembrar que a nossa igreja presbiteriana é uma igreja calvinista. E aí nós temos a liturgia que Calvino utilizava em Genebra. Eu destaquei aí em negrito, você pode ver as orações que são feitas na liturgia, ou eram feitas na liturgia em Genebra, no período que Calvino estava lá. Então tem oração de invocação, de confissão, súplica pela graça, oração do ministro. E lá embaixo,
que eu não negritei, mas é importante deixar registrado, oração do Senhor, Pai Nosso. Então, as orações habitavam a liturgia de João Calvino em vários momentos. Também vemos na liturgia de John Knox, da Escócia, as orações presentes. Lembrando que John Knox é o pai do presbiterianismo. O presbiterianismo nasce em 1560 na Escócia. E aí está a sua liturgia. Então nós temos aqui alguns negritos que eu fiz na confissão de pecados e a oração do ministro estão presentes na liturgia da Igreja Escocesa. E agora vamos olhar no Diretório de Culto de Westminster de 1648. E nós iremos encontrar também na sua liturgia oração inicial, confissão, uma oração de confissão de pecados, e oração do ministro, mais uma vez. Portanto, a oração, ela faz parte, a oração pública faz parte da nossa história da Igreja Presbiteriana. Os reformadores iniciaram seus trabalhos utilizando uma modalidade de oração escrita, conhecidas como fórmulas de orações. Eram orações escritas por eles e entregues para que os liturgos as fizessem na igreja. Então, eu chamo a atenção para esse tópico interessante, histórico, que no início da Reforma Protestante, tanto Calvino quanto John Knox, eles foram motivadores das fórmulas de oração. Como assim? Eram orações escritas, as quais as paróquias, as igrejas do local onde eles cuidavam da saúde espiritual, tinham que repetir essas orações. Então, lembre-se, Genebra era uma grande cidade e não existia apenas a igreja onde João Calvino pastoreava, existiam inúmeras outras igrejas também. E como cuidar, então, desse grande rebanho que tinha vindo de um catolicismo ainda muito internalizado nos habitantes de Genebra? Através das fórmulas de oração. As fórmulas de oração eram orações escritas pelo próprio João Calvino e que, em algum momento da liturgia, elas eram lidas nas igrejas de Genebra. E John Knox enfrentou o mesmo dilema, como lidar com os escoceses que vinham no caso de um anglicanismo bem catolizado, que ele irá encontrar e irá lidar com isso na Escócia. Inúmeras igrejas ainda com muitas pessoas que tinham esse ranço antigo de um anglicanismo muito catolizado. Como lidar com isso? Então, John Knox ele utiliza as formas de orações para ajudá-los nesse momento. E aqui quem vai tratar desse assunto é o Charles Bard, um livro belíssimo, A Liturgia Reformada, e ele, acerca disso, traz o seguinte texto. Requeria-se de todos os pastores, pelos votos de sua ordenação, o uso de fórmulas litúrgicas nas orações públicas e a administração dos sacramentos, enquanto que, para as ocasiões secundárias, eram deixados livres para prover pela oração extemporânea. O que Bard está trazendo para nós é que na liturgia tanto de Calvino quanto de Knox, existiam orações que eram orações escritas e também existiam orações espontâneas, ou orações mais livres que os ministros poderiam fazer. Então, esses dois tipos de modelos que eu acabei de falar há pouco tempo atrás habitavam o culto dos primeiros reformadores sem nenhum tipo de problema. O fato de tal combinação de oração livre com o uso de uma liturgia ter continuado nas circunstâncias as mais adversas por um período tão longo, até os dias atuais, refuta completamente as objeções que dizem ser estes métodos incompatíveis e que sua convivência necessariamente resulta em um enfraquecimento de um ou de outro. Ou seja, algumas pessoas estavam dizendo que um local, uma liturgia onde só tenham pessoas orando espontaneamente, iria prejudicar quem orava a fazer orações escritas. Bard é contra isso, diz não, os dois modelos eles podem conviver juntos sem nenhum tipo de dificuldade. Veremos um exemplo agora de uma forma de oração que era utilizada pelo reformador João Calvino
a oração de Genebra. Então, na Ceia do Senhor, era um momento onde existem várias orações, e eu recortei um pequeno segmento, na verdade, uma oração feita por João Calvino para que fosse passado para os demais ministros. Esse texto se encontra no livro abaixo, Liturgia Reformada, Ensaio Histórico, como eu havia dito que tinha sido fonte de pesquisa. Diz assim, a confissão. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, reconhecemos e confessamos perante vossa santa majestade que somos pobres pecadores, concebidos e nascidos em culpa e corrupção, dados ao mal, incapazes de fazer qualquer bem por nós mesmos, que em razão de nossa depravação transgredimos sempre teus mandamentos. Portanto, trazemos a nós mesmos, por tua justa sentença, somente condenação e morte. Mas, ó Senhor, com o coração pesado de dor, nos arrependemos e deploramos nossas ofensas. Condenamos a nós mesmos e a nossos caminhos maus, com verdadeira penitência, desejando que tua graça possa diminuir nosso pesar. Que seja agradável aos teus olhos ter compaixão de nós, benigno Deus. Piedoso Pai, pelo amor de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao remover nossa culpa e nossa imundícia, concede-nos o acréscimo diário da graça do teu Espírito, modificando todo o pecado em nós, possa produzir os frutos de santidade e correção agradáveis aos teus olhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alguns destaques nesta oração, apenas pequenos destaques, mas acho que cabe aqui fazê-los. No primeiro parágrafo, nós vemos aqui algumas palavras referentes aos cristãos. Somos pobres, pecadores, concebidos e nascidos em culpa e corrupção, dados ao mal, incapazes de fazer qualquer bem por nós mesmos, que em razão de nossa depravação transgredimos sempre teus mandamentos. Então, está presente em uma construção da imagem do cristão como alguém pecador, consciente de sua carência de Deus. O cristão, nesse texto, não se aproxima de Deus como alguém com qualquer mérito próprio. Então, isso é interessante. Esta oração, ela apresenta esta imagem de um cristão muito consciente do seu estado que se encontra de inadequação diante de Deus, e ele transmite isto em oração. E aí, o segundo parágrafo da oração, eu quero destacar alguns termos que João Calvino utiliza. Trazemos a nós mesmos, por tua justa sentença, somente condenação e morte. Condenamos a nós mesmos e a nossos caminhos maus. O penitente aqui vê-se compungido a unir-se a Deus contra si mesmo. Isso é interessante. Ele não se vê como alguém recomendado por nenhum valor, ou seja, aquele que está orando, ele se associa a Deus quanto juiz em nos repreender pelos nossos pecados. Ele se coloca contra ele mesmo. A imagem de Deus como justo juiz contrasta com a imagem do cristão que sabe que não tem como se auto-justificar. Então, esta oração de João Calvino traz esses valores para nós, tão caros nesse momento que vivemos, onde as orações, às vezes, pelo menos orações públicas, que vemos algumas vezes nas mídias, não apresentam esse tipo de valores cristãos, e às vezes fomentam clichês e emocionalismos sem fins. Tais destaques revelam uma oração fundamentada em valores bíblicos, enraizados no conhecimento das Escrituras sobre o homem e no conhecimento das Escrituras sobre Deus. Então, embora João Calvino não tenha citado nenhum texto bíblico, está lá presente vários conceitos bíblicos encharcando as suas palavras. É assim que devem ser feitas orações cuidadosas. Mais um assunto, motivo das fórmulas escritas. Por que usar formas escritas? E Calvino fez isso. Calvino e seus colegas estavam reformando o culto público, desejavam fechar a porta ao retorno de velhas corrupções, adulterações e abusos, bem como a introdução de novas. A melhor maneira de conseguir isso era uma formulação cuidadosa da maneira geral de conduzir o principal culto de devoção pública e de ministrar os sacramentos. Quem nos traz isso é o teólogo Ray Lenin, no livro Vivendo para a Glória de Deus, onde o organizador é Joel Bick. Há um texto de Ray Lenin que ele trata destes motivos em relação às orações.
Quarto tópico, as orações que fazem parte da liturgia. Então, agora vou apenas me dedicar a olhar um pouco alguns tipos de oração que ocorrem na liturgia. Não vão ser todos, eu peguei partes reduzidas para que nós possamos examinar aqui. Então, primeiro, a oração de confissão de pecados. No culto, dominicalmente, temos um momento de oração para perdão de pecados. Alguém pode perguntar, mas Jesus Cristo já não nos perdoou? Seria a oração por perdão uma redundância? Bom, embora o crente genuíno não seja mais escravo do pecado, o pecado ainda permanece em sua vida. Infelizmente, o pecado não reina, mas persiste. O cristão, ele, como Agostinho diz, ele carrega o fardo de ser ao mesmo tempo santo e ao mesmo tempo pecador. E aí há textos que mostram isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Outro texto. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, mesmo o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, ele se coloca como um pecador, embora fosse apóstolo, mestre, profeta e outros títulos mais que ele possui. Uma boa explicação de nosso estado é o texto que está abaixo, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados. A verdade é esta, nós não fomos ainda plenificados, né? Nós alcançaremos apenas a estatura de varão perfeito quando o Senhor nos recolher para si mesmo, ou quando ele vier em glória e também nos restaurar com a sua bendita segunda vinda. Ou seja, estamos em processo. Com a pública confissão de pecados, demonstramos a Deus ter um coração que procura ser obediente à sua palavra. É isso que fazemos nas orações dominicais. Oração pastoral. E aí eu trago a fala de John Payne. Nós conhecemos John Payne, ele já contribuiu com nossos estudos passados, um belíssimo livro que trata de liturgia, no esplendor da santidade, e ele trata acerca da oração pastoral nos seguintes moldes. Primeira, a oração pastoral deve ser carregada de conteúdo bíblico ao invés de clichês, para lá de batidos e de divagações repetitivas. A oração pastoral deve ser preparada com antecipação, deve ser um elemento da cerimônia de culto pelo qual o povo de Deus esteja ansiando e não receando. Sem dúvida, algumas pessoas, em razão da frieza espiritual, terão aversão à oração pastoral. Não importa como será feita. Não obstante, um ministro previsível e despreparado não deve ser a causa dessa rejeição. Que John Payne, de uma forma muito sábia, aconselha que os ministros façam orações preparadas com antecipação para o elevo da igreja a qual ele pastoreia. Ao ouvirem a oração pastoral, dia do Senhor após dia do Senhor, os cristãos são instruídos sobre como orar. De fato, a oração pastoral fomentará orações semelhantes no seio da congregação. Portanto, quando o pastor ora, o pastor, além de apresentar o rebanho a Deus, a igreja, a congregação a Deus como deve fazê-lo, ele também ensina aqueles que estão ouvindo, diversas pessoas que compõem o auditório da igreja, cristãos mais antigos, cristãos novos que chegaram agora, pessoas que estão passando por lutas na fé, pessoas que, embora talvez tenham anos de igreja, ainda sejam imaturas, existem pessoas que, embora sejam novas na igreja, apresentam grande maturidade. Enfim, existem no auditório da igreja inúmeros tipos de espiritualidade. E o pastor, ele precisa, na sua oração final, na oração pastoral, estar tentando aí ser um instrumento de ensino na sua oração, que faz a Deus, ensinando também a igreja. Esse foi o princípio norteador da oração pública feita pelo Senhor Jesus Cristo. Ele orou ao Pai, sabedor de que sua oração pública seria ouvida por Deus e teria um efeito pedagógico e edificante para aqueles que estavam ouvindo. Texto João 11, 41, 42. Nós conhecemos. Pai, graças te dou porque me ouvistes.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Considerações finais. Primeiro, eu faço também minhas palavras de Lewis Bailey, um autor do livro A Prática da Piedade, um livro que fez muito sucesso entre os ingleses no século XVII, foi um best-seller, que fala acerca da piedade puritana da época. Quando começarem as orações, ponha de lado suas meditações privadas e junte seu coração ao ministro e a toda a igreja, formando todos um corpo uno de Cristo e, porque Deus é Deus da ordem, Ele quer que tudo se faça na igreja de comum acordo e com um só coração, e que os exercícios da igreja sejam realmente comunitários e públicos. Ou seja, quando alguém for orar, ore também. Some o seu coração ao coração daquele que eleva a Deus uma oração. E nas orações públicas, prepare-se antes. Se for pedido para que você faça uma oração pública na igreja, prepare-se. Se for uma oração espontânea, ou seja, algumas pessoas são convidadas às vezes a fazer uma oração espontânea, ou seja, não se preparou antes, não teve talvez nem chance disso. Então o que ela deve fazer? Atenção ao tema pedido. Se é agradecimento, agradeça. Se é intercessão, interceda. Nada de improvisar temas aleatórios. Existem outros que vão orar ou já oraram por tais temas. Então, isso é importante. Se foi pedido para que você faça uma oração de gratidão, por favor, faça oração de gratidão. Não faça uma oração de intercessão. Não apresente para a igreja textos bíblicos que não tenham nada a ver com aquilo que lhe foi pedido. Não ore por questões que não foram contempladas na solicitação que foi feita a você. Isso demonstra um pensamento aleatório, não edifica a igreja em nada. Nas orações públicas, prepare-se antes. Se quiser fazer uma oração escrita, foque na oralidade para que ao fazê-la não soe mecânico e impessoal. Ou seja, eu vou me preparar para orar, quero escrever, não tem problema. Entretanto, que na sua escrita contemple a oralidade, a maneira como você fala, as suas particularidades, a fim de que quando for se expressar, que seja algo natural, espontâneo e que não seja algo que seja enfadonho ou mecânico. Né? Aí existe uma certa sutileza nessa questão, porque é muito comum nós confundirmos o leitor com o ouvinte. Né? Quando escrevemos, nós temos um leitor. Quando falamos, temos um ouvinte como nosso destinatário, com quem vamos tratar. Por isso, nós devemos lembrar que ao escrever, nós não vamos estar falando com leitores, mas com ouvintes. Fazendo assim, estaremos honrando a Deus, apresentando-lhe um culto racional, edificando as pessoas em volta de nós e sendo coerentes com as origens reformadas da igreja a qual fazemos parte. Nossa igreja presbiteriana é uma igreja que tem isto como herança, portanto, nós devemos valorizar. Claro que hoje nós vivemos em um mundo bastante presente nas mídias e recebemos orações de vários grupos, ou percebemos essas orações, mas valorize aquilo que é nosso, da igreja presbiteriana. Muitas vezes a oferta aquilo que nos oferece como orações não são orações espontâneas, muitas vezes repetitivas, cheias de clichê, que na verdade não irão nos edificar em nada. Bom, chegamos ao final então do nosso estudo. Quem tiver alguma dúvida ou precise de alguma indicação de leitura sobre os assuntos tratados, por favor, entre em contato conosco por meio do e-mail abaixo, ipbitaquaresponde@gmail.com. Espero que você tenha sido edificado com esse estudo e que, caso seja convidado a orar, que você ore de uma forma preparada. E mesmo se não for, que quando orarem na igreja, que você possa ceder o teu coração a fazer parte da oração que será feita. Que Deus possa muito nos abençoar. Amém e amém.